Denis Ferrari. Eu vou estar falando um pouco para vocês hoje sobre como inserir a inovação na rotina da tua empresa. Tá? A gente montou essa palestra, a gente montou esse conteúdo compilando a experiência que a gente adquiriu ao longo de alguns anos para pegar o que mais mata a inovação, que é a rotina, e tentar usar a rotina como fonte de inovação dentro do ambiente corporativo. E eu estou como CEO da ASIS nos últimos 4 anos. Estou com 17 anos de experiência. Nesse tempo todo, eu já fui garçom. Comecei como garçom no bar que minha mãe abriu, enquanto a empresa dela não dava dinheiro para ela poder sustentar a família. De lá virei professor, depois fui programador, gerente de projetos, arquiteto de software e finalizei como empresário já há 7 anos, né? Dos quais quase 5 são na ASIS. E sou formado em sistemas de informação e tenho um MBA em marketing pela FGV, que não está completo, falta entregar um TCC lá, mas eu boto aqui porque eu fiz quase todo o curso, só falta o TCC, então tá tranquilo. Esse cara que vos fala, com base nessa experiência, fundou uma empresa que leva o nome de inovação. E hoje a ideia aqui é a gente falar um pouco de inovação, entender como começar a trabalhar com inovação na sua empresa. E assim, o desafio de você inovar quando você ainda não tem uma empresa é um desafio grande, é um desafio que dá muito trabalho, mas tão desafiador quanto ou mais é inovar quando você já tem um negócio consolidado, quando você já tem uma rotina, quando você já tem um dia a dia, e como é que você pode fazer diferente para o seu público hoje, para os seus clientes atuais, né? Eu vou falar um pouco o que você tem que começar, a gente vai falar um pouco de inovação, conceituar um pouco o que é inovação, por que a gente deve inovar, como começar a trabalhar com inovação na empresa, como criar uma cultura de inovação e como é que a gente tem tido resultado criando cultura de inovação. E, por último, dos projetos principais, dos produtos e serviços, eu vou dar uma visão geral de como é que você cria e valida projetos, né? Essa fala, então, ela vai ser muito orientada a incluir inovação na rotina de uma empresa que já existe. Então, se você tem uma empresa ou se você trabalha em uma empresa, isso aqui pode ajudar para como é que você vai incluir a inovação no dia a dia, no core da tua empresa, né? Quando a gente fala de inovação, e o desafio aqui é falar de inovação de um jeito que gere nota fiscal, que não seja uma coisa muito viajante no começo, mas que a gente consiga identificar oportunidades que são oportunidades reais, converter em projetos viáveis, projetos possíveis e conseguir gerar caixa a partir disso, né? Você pode fazer isso para que a sua empresa nasça, você pode fazer isso para que a sua empresa sobreviva, mas tem algumas coisas que a gente tem que conversar. Inovação, ela não é uma coisa tão viajante quanto a gente imagina quando a gente está falando de futuro, quando a gente está falando de uma forma muito abstrata. Tem 3 batalhas que todo empreendedor vai ter que travar na vida. E essas 3 batalhas, elas são batalhas diárias. A primeira batalha, a batalha mais óbvia, é a batalha que a gente trava com os concorrentes. E por que eu estou falando isso? Assim, os nossos concorrentes, eles não são inimigos, mas nós lutamos com eles pelos corações dos nossos clientes, né? Só que os concorrentes, eles são um perigo muito à vista. Eles são uma coisa que a gente está observando, a gente pode observar boa parte do que eles estão fazendo, da forma como eles estão fazendo, né? O seu concorrente é o cara que pode tomar parte do faturamento que viria para você simplesmente por ele estar fazendo melhor ou estar fazendo alguma coisa diferente. Inovação é uma maneira de é uma das armas que você pode ter para poder vencer a batalha com os concorrentes. Uma outra batalha das 3 que todo empreendedor tem que travar, e ela é uma batalha um pouco mais séria, é a batalha contra o tempo, é contra o amanhã. É uma batalha que todo empreendedor tem que travar para conseguir se manter relevante à medida que o tempo passa, à medida que o que você faz vai deixando de ser querido pelo seu público-alvo. Nenhuma empresa que tem 100 anos faz exatamente a mesma coisa que fazia 100 anos atrás. O tempo, diferente dos concorrentes, ele não é tão visível, ele não é uma ameaça visível, ele é uma morte lenta.
A sua empresa vai perdendo relevância com o passar do tempo, simplesmente porque o tempo esconde duas coisas. Uma mudança de hábitos e de costumes do seu público-alvo, dos seus clientes atuais. Amanhã eles podem querer outras coisas e você não está incluído nessa lista. Ou simplesmente o tempo pode trazer concorrentes que você não previu. Concorrentes que estão fazendo muito diferente do que os concorrentes atuais e vão tornar eles e você obsoleto. Você não sabe o que o amanhã aguarda. A inovação é uma forma de você também conseguir batalhar no tempo, se manter relevante no tempo. Só que o grande segredo de você usar a inovação é você usar o que o Rafael falou, fazer diferente, fazer diferença, só se concentrando na terceira batalha, que é a batalha mais árdua e é a batalha mais importante. A terceira batalha é aquela que você trava com você. E o convite que eu estou fazendo para vocês aqui pensarem nisso é: se você se guia pelos concorrentes, você está seguindo, você não está liderando. Se você se preocupar muito com o amanhã, você não sabe o que está reservado, né? Então, assim, são duas batalhas muito difíceis de você ganhar. A única batalha que todo o domínio da informação está com você é a batalha que você trava todo dia com você. A sua empresa pode ser 1% melhor, a sua empresa pode faturar 1% a mais, a sua empresa pode fazer um pouco diferente para atender melhor. Se você muda o drive da concorrência para concorrer com você e tentar ganhar de você um pouquinho todos os dias, você torna as duas outras batalhas irrelevantes. Quando você concorre com você, o caminho está muito claro. Você sabe aonde você tem que melhorar. Você sabe o que você tem que fazer. E você para de olhar para os concorrentes. E você para de se guiar pelo que os outros estão fazendo. Os outros vão se guiar pelo que você está fazendo. Porque você está concorrendo com você. E o que o tempo reserva, na verdade, quando a gente está se preocupando em ser melhor todo dia, aplicar o conceito de Kaizen, a gente cria um amanhã muito mais propício para a gente. Você não precisa temer o amanhã se você construir esse amanhã no seu mercado, na sua área. E quem sabe, sendo um pouquinho diferente todos os dias, em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, você tem uma empresa, um projeto completamente diferente. E é esse o convite que eu vou fazer aqui para vocês. A inovação, ela é uma puta de uma ferramenta para você conseguir travar a batalha contigo mesmo, né? Como é que eu faço diferente o que eu estou fazendo hoje? E isso não só é uma questão presente, atual, e é uma batalha diária, como é uma coisa que quase vira um estilo de vida, né? Pode ser aplicado no seu entender para a empresa, mas para você enquanto pessoa. Tem como eu melhorar 1% todo dia? A inovação, no nosso entender, serve para você poder vencer essas 3 batalhas, sendo que a terceira batalha é a batalha mais relevante. E a forma como a gente vê a inovação, por ver a inovação dessa maneira, a ASIS desenvolveu uma metodologia, uma forma de trabalhar que usa a inovação de um jeito extremamente prático, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, um pouco dessa parte prática. A gente não entende a inovação como um mortal de costas, uma coisa extremamente bonita que você faz. A gente entende inovação, primeiro, como uma filosofia, eu quero fazer diferente para ter resultados melhores, e é um processo cíclico de construção de valor, aonde todo dia eu posso observar uma nova oportunidade de gerar valor para o meu público-alvo, para a minha equipe, para a minha empresa, para o mercado, né? Com base nisso, a gente atua em 3 áreas hoje. A gente criou uma metodologia para orientar a criação e validação de projetos. A gente trabalha hoje com orientação de empreendedores e conectamos pessoas para que, através das conexões, um valor muito grande possa ser gerado. Quando eu falo que esse processo de inovação é sobre fazer diferente, a gente entende a inovação como um processo de dúvidas e busca por resposta. A inovação, ela é um processo cíclico, tá? Onde todas as ideias que vocês têm do que vocês podem fazer diferente, elas não são o final da história, mas são o começo de uma jornada.
E é uma jornada que toda nova ideia que você tem levanta algumas dúvidas. Algumas dúvidas óbvias. Meu cliente quer isso, isso funciona? Meu cliente paga por isso? A partir dessas perguntas principais, nós vamos atrás das respostas, trabalhando duro para conseguir fazer com que o projeto ganhe vida ou que os projetos ruins sejam descartados o mais cedo possível, né? Quando você trabalha com inovação, você não procura saber tudo, tá? Você procura fazer as perguntas certas e ter disposição para correr atrás das respostas. Inovação não é sobre ser o cara foda, o cara inteligente. Inovação é um processo guiado por dúvidas que leva a novas respostas. Porém, cada nova resposta que você obtém vai te trazer dúvidas um pouco mais específicas e isso vira um processo cíclico. A gente entendeu a inovação nesse processo cíclico como trabalhando 3 áreas específicas, tá? A gente entendeu que a inovação pode ser um caminho, um meio de transformação do empreendedor, da empresa e do mercado. E que essa forma de pensar negócios pode ser aplicado a 3 momentos da empresa. O momento que você tem a ideia, uma ideia que ainda não é um negócio. O momento que você já tem um negócio funcionando e quer transformar ele de dentro para fora. E no momento que o seu negócio está consolidado e você quer atingir o máximo de market share que você pode, que você quer crescer o seu negócio. De base dessas 3 verticais, a gente criou o método ACES, que de uma maneira cíclica trabalha esses 3 momentos do projeto, 3 momentos da empresa. O momento que a gente vai focar mais hoje aqui é o momento de transformar a empresa de dentro para fora. O momento que eu tenho um negócio e quero usar a inovação para poder transformar esse negócio de dentro para fora. Como é que a gente começa? Quando a gente está falando de inovação, a gente tem que entender que inovação ela passa por 3 princípios, tá? E esses 3 princípios, eles têm a ver com pessoas, com processos e com projetos. Se vocês tiverem que sair daqui com uma coisa hoje, das que eu falei, entendam que inovação não é sobre processos ou sobre projetos, mas inovação é sobre pessoas. Inovação é sobre entender o que pessoas querem, de fato, entender como é que elas se comportam e conseguir pegar um pequeno grupo de pessoas engajadas e interessadas para poder atender, servir ao que você descobriu sobre as pessoas interessadas. Pessoas é o drive de tudo e elas têm todas as respostas e todos os recursos que a gente precisa para poder trabalhar. Inovação é muito mais sobre pessoas do que sobre processos e do que sobre projetos. É claro, a parte mais visível da inovação são os projetos, que são os resultados, vamos dizer assim, de um processo de inovação. Quando vocês vão buscar na bibliografia sobre inovação, vocês vão achar processos muito rebuscados, complicados, que atendem a diferentes cenários. O que a gente tentou fazer, quando a gente entendeu esses 3 princípios, cara, a gente tem que criar um processo que gere projetos engajando as pessoas que estão dentro da corporação. Sempre que você vai criar um processo de inovação dentro da sua empresa, o processo de inovação ele não deve segregar as pessoas. E aí quando eu estou falando de segregar, cara, eu não vou criar um setor de inovação que de lá vão sair todas as ideias, todas as coisas geniais. Não. Se você criar um setor de inovação, a chance de você ter resultado com isso, sinceramente, é muito baixa, porque o fluxo não começa lá. A responsabilidade de inovar não deve ser dado a uma única pessoa. A responsabilidade de descobrir o que fazer e de fazer diferente, de construir o caminho, é da empresa, daquele conjunto de pessoas, não de um setor específico que tem a alcunha de setor de inovação. O processo que a gente tem que trabalhar não é um processo que serve para poder colocar as pessoas em caixinhas e fazê-las segregar, mas sim juntar as pessoas em prol de um objetivo único. Por isso nasceu o fluxo da inovação, que é uma coisa extremamente simples, tá? Que é um fluxo que a gente utiliza em empresas para poder balizar algumas decisões e fazer 2 coisas acontecerem. Primeiro, usar as oportunidades que são observadas como fonte de melhoria contínua e fazer o Kaizen funcionar, e usar algumas oportunidades observadas para gerar novos produtos e serviços
dentro da empresa. O fluxo é o mesmo. Inovação tanto se mistura à produção de novos produtos e serviços, quanto também a melhoria contínua através das pequenas diferenças que eu coloco no meu processo. Esse fluxo de inovação aqui, ele é composto por 5 etapas: oportunidade, ideação, validação, investimentos e implantação. Eu vou falar delas mais detalhadamente depois. De posse dessas 5 etapas, você consegue congregar toda a empresa em prol do mesmo fluxo, né? Cada parte desse fluxo com uma atividade, uma missão em específico. Esse fluxo exige que a gente tenha que pensar em 3 coisas quando a gente está falando de inovação. Que a gente tenha que pensar no quanto de dinheiro que a gente vai investir para poder construir esse fluxo, para poder gerar resultado a partir dele. Como é que a gente vai fazer a gestão de pessoas, especificamente, e como é que a gente vai fazer a gestão do tempo. E aí fica uma coisa aqui para vocês. Esses 3 recursos que a gente tem que fazer a gestão, só um parênteses aqui, a gente dá muito valor ao dinheiro. Tá? A gente dá muito valor ao dinheiro. Só que desses 3 recursos, dinheiro é o único recurso que ele não é único. Se eu perdi R$100, eu posso ganhar R$100, eu estou zerado. Se eu perdi uma pessoa importante na minha empresa, substituí-la, aquela pessoa ela é única. Alguém tão bom é muito difícil de você encontrar. Perder tempo no projeto é um tempo que não volta mais. Aquelas pessoas que gastaram tempo numa coisa errada, aquele tempo foi desperdiçado. E por mais que a empresa sobreviva, aquelas pessoas perderam tempo da vida numa coisa que não foi para frente. Quando vocês tiverem que pensar em investimento, entendam que o único recurso que você não sabe quanto tem e que não volta é tempo. É o recurso mais único que você tem. O segundo recurso em nível de prioridade são as suas relações. Tá? Algumas relações não voltam. Dinheiro, por mais que você invista e perda, dá para você conseguir de novo. Tá? Uma coisa importante quando a gente está começando a pensar em inovação é, cara, como é que eu vou fazer a gestão do dinheiro da minha empresa? De onde que vem o dinheiro para poder inovar? Entre os custos de despesas e o lucro, tem algumas coisas no meio que você tem que pensar. E se você está tendo um lucro muito grande na sua empresa, provavelmente você não está pensando nessas coisas do meio. Se a sua empresa ganhou R$100, faturou R$100, você tem que pensar basicamente em 5 coisas. A primeira coisa que esses R$100 tem que cumprir é a cota dele de despesas e custos. Geralmente, numa empresa normal, você está falando aí de quase metade, um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo aí da performance da empresa e do tipo de empresa que a gente está falando. Uma outra coisa que você tem que ter na empresa é provisionar dinheiro para possíveis emergências. Se a sua empresa não faturar nada no mês que vem, ela acaba. Se ela acaba, você não está provisionando recursos como você deveria. Uma empresa tem que ter, no mínimo, o recomendado é de você ter 3 meses provisionados de operação para poder ultrapassar possíveis flutuações, sazonalidades, momentos ruins. Qualquer coisa que acontecer, você tem que ter um dinheiro guardado. Eventualmente, esse provisionamento, ele bate num teto e você não precisa mais provisionar. Você tem um teto ali de acordo com quanto que você fatura. Tá? Todo faturamento que a sua empresa traz, ela tem que ter um percentual ligado a apresentar as minhas soluções atuais para novos clientes, é o que se convenciona chamar de verba de marketing, e eu tenho que ter um percentual desse faturamento para trazer novos produtos para os meus clientes atuais. E esse provisionamento que você faz, é daí que vem o dinheiro para inovação. O quanto que você guarda de percentual é o quanto que é possível para a sua empresa poder guardar. Se você puder guardar 10% de verba de marketing do seu faturamento para você poder trazer novos clientes, cara, tá lindo. Se o seu cliente comprou alguma coisa com você por R$100, R$10 tem que ser investidos para poder trazer um novo cliente, para comprar esse mesmo produto. Outros R$10 têm que ser provisionados para construir, imaginando que fosse uma camisa, né, um novo design, uma nova camisa para poder vender para esse mesmo cliente. Não tem. A regra de ouro é você pensar o seguinte: ou eu consigo gente nova para comprar os produtos velhos,
ou eu consigo produtos novos para poder vender para os meus relacionamentos atuais. A empresa sobrevive fazendo esses dois fluxos. Quando a gente está falando de inovação especificamente, você tem que ter uma verba destinada à produção de novas soluções. Tá? E é daí que vem o dinheiro para você poder investir em inovação. O que sobra, se sobrar, é lucro. Então, se a sua empresa está tendo um lucro muito grande, provavelmente você não está provisionando como você deveria para emergências, para marketing e para inovação. São os 3 provisionamentos que toda empresa tem que ter. Né? Além, obviamente, de fechar no azul, de pagar os seus custos e despesas, contando aí para o Labore, coisas de o salário do empreendedor, né? Quando a empresa já está nesse patamar. É importante falar de dinheiro aqui pelo seguinte: se você tiver um drive, uma forma de fazer a gestão do seu faturamento atual, é muito mais fácil tomar as decisões ao longo do caminho. Tá? Se você não tiver uma maneira de fazer gestão de recurso, principalmente para marketing, para inovação, toda decisão fica muito difícil de ser tomada. Tá? Então, assim, se você começar a fazer o drive desse jeito, fazer a gestão dessa maneira, você sempre vai ter uma verba para você poder inovar. Se a sua empresa fatura mais, você vai ter uma verba maior. Se a sua empresa fatura menos, você vai ter uma verba menor. É proporcional ao tamanho da tua empresa. Né? Obviamente, e aí fica uma última dica, que lucro, nenhuma empresa nascente tem que dar lucro. Né? Ou você cresce ou você lucra. Não dá para fazer as duas coisas. O lucro da empresa, ele tem que servir para ampliar um dos 3 baldes que eu estou falando ali. Ou você usa o lucro para provisionar para possíveis emergências, a partir do momento que você não precisa mais, você usa o lucro ou como verba de marketing ou como drive para a criação de novos produtos. Você só distribui lucro quando a sua empresa já está no automático. E se você está se preocupando em inovar, dificilmente a sua empresa vai estar no automático. Tá? Você vai estar trabalhando com novos produtos. Tá? Quando a gente está falando de pessoas, aí você fala: Denis, mas como é que você engaja todo mundo no fluxo de inovação? É simples. Todo mundo pode ser olheiro. Tá? E quando eu falo olheiro, qualquer um pode, naquele fluxo que eu mostrei para vocês, destacar uma oportunidade. Falar: poxa, isso aqui pode ser uma oportunidade para a gente aproveitar. E quando eu falo qualquer um, eu estou falando qualquer um mesmo. Assim, não importa cargo, não importa salário, não importa função. Eu posso observar uma oportunidade que tem a ver com um outro setor da empresa. Tá? Eu só observei a oportunidade, não quer dizer que eu estou dando a ideia. Né? Mas transformar o time em olheiros é o desafio, o primeiro desafio do fluxo de inovação. Algumas pessoas elas vão se destacar mais do início do fluxo. É normal que você tenha pessoas que são mais criativas e elas gostem mais de dar ideias, vamos dizer assim, né? De imaginar as soluções. Né? E vai ter uma galera que ela vai ser mais, uma galera mais produtiva, mais operacional, que se destaca mais no final do fluxo. Eles não dão as ideias, mas eles gostam muito de trabalhar em projetos novos. Né? Geralmente as pessoas que não coordenam as operações, elas participam muito ou do início do fluxo ou do final do fluxo. Tá? E as pessoas que são os principais dentro da operação são os que levam a oportunidade até o final do fluxo. Tá? São as pessoas que estão desde o momento que a ideia está gerada até o momento que ela é implantada. Não interessa se a ideia é grande ou pequena. Quando a gente está falando de pessoas, estamos falando de inovação, a estrutura tem que ser horizontal, não interessa se a estrutura da tua empresa for muito verticalizada. O que eu estou querendo dizer? Não é porque você é chefe que as suas ideias são boas. Né? E não é porque você não trabalha com marketing e tal que a sua ideia é ruim. Qualquer um tem o potencial de dar uma ideia muito boa e de dar uma ideia muito merda. As duas, o potencial para fazer coisas boas e ruins todos temos. Né? Isso não tem a ver com o que está escrito na tua carteira. Tá? Na tua carteira de trabalho. O ideal é que exista, na gestão de pessoas pensando em inovação,
uma horizontalidade da equipe. Todo mundo tem a mesma voz nesse momento. Quando a gente está falando de tempo, o que esse fluxo traz de mais efetivo é o seguinte: ideias ruins vão ser descartadas muito rápido e você não perde tempo com elas. Tá? Seguindo o fluxo, você não gasta tempo com coisas que não vão dar resultado. A gente estabelece uma rotina simples, tanto de identificação das oportunidades, tá? Quanto de alocação de horas das pessoas nas oportunidades identificadas. Ou seja, o objetivo desse fluxo é conseguir, através de uma cerimônia simples, de uma rotina simples, botar todo mundo para mapear e fazer o fluxo funcionar. E à medida que um projeto vai chegando mais para o fim do fluxo, ele vai recebendo mais pessoas e mais tempo agregado. Tá? Ou seja, no começo do fluxo, geralmente é menos pessoas e menos horas. No final, a gente já está falando de uma equipe alocada. De posse disso, é importante entender que bons projetos, eles podem vir de qualquer lugar. Um projeto pode nascer a partir de uma coisa que uma pessoa observou, que uma outra pessoa teve uma ideia de solução e que uma terceira pessoa implementou, não interessando os cargos e origens dessas pessoas. Quando a gente está falando de criatividade, diversidade é uma coisa muito importante da gente ter. O mais importante você não pode ter vício de origem. Todas as ideias, independente de quem seja, tem que passar pelo mesmo fluxo. Tá? Se a ideia veio do estagiário ou se a ideia veio do dono da empresa, elas têm que passar pelo mesmo crivo. Todo mundo tem que passar pela mesma jornada. Tá? Se você começar a artificializar, essa ideia aqui vai ter prioridade porque ela veio do dono. Não, o dono ele não é onisciente para saber tudo que vai funcionar. Não faz sentido, por cargo, você priorizar uma ideia em detrimento das outras. É por isso que eu estou batendo muito nessa tecla de horizontalidade. Todas as ideias vão passar pelo mesmo fluxo. Uma vez que a gente fez esse resumo, vamos falar um pouco da cultura de inovação. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: quando a gente está falando de inovação, a primeira coisa que a gente tem que entender é observar o que são oportunidades. E, gente, oportunidade, qualquer pessoa pode observar. E o dia a dia é a maior fonte das oportunidades. Tá? Oportunidade é todo aquele problema ou necessidade, por mínimo que seja, tá? Que foi identificado na sua operação ou no dia a dia do seu cliente. Pode ser uma coisa interna, pode ser uma coisa externa. Pode ser uma coisa óbvia, pode ser uma coisa extremamente fora da caixa. Tá? Independente da origem da oportunidade, ela não tem tamanho. Ou seja, não existe oportunidade que é mais importante do que a outra. Uma coisa que você pode olhar à primeira vista e ser extremamente óbvio, pode trazer um puta de um retorno. E uma coisa que você olhar e falar, cara, que coisa legal, pode não dar em nada. Assim, quando você entende que o fluxo, o que vai matar as ideias, os projetos no meio do fluxo, são os testes, não é você que tem que saber, a gente tem que testar, você começa a ficar um pouco mais agnóstico com relação às ideias. Você começa a ficar um pouco mais, como é que eu posso dizer? Você não se apaixona por nada que passa no fluxo, né? Qualquer oportunidade, ela é apenas o começo da história. Então, vamos para um exemplo aqui de como é que isso se dá. Esse quadro que eu estou mostrando para vocês é o quadro do fluxo da inovação. É um quadro que a gente desenvolveu que tem a ver com o fluxo que eu mostrei para vocês, as 5 etapas. E uma das formas de utilizá-lo é você colocar isso daqui na parede, colocar um A3, um A2, um A0, o que você quiser investir aí para colocar ele na parede, depende do quanto você quer inovar. E sempre que alguém observar uma oportunidade, não interessa a hora, no momento, a pessoa escreve a oportunidade num post-it e cola naquela primeira parte do quadro. A qualquer momento, e eu estou falando assim, não interessa a hora que ele percebeu, todo mundo pode vir aqui e colocar um post-it. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. E pode ser qualquer situação. Pode ser um problema pode ser um problema que aconteceu uma vez só, pode ser um problema que vem acontecendo, pode ser uma coisa que alguém observou. E eu coloquei aqui 4 exemplos. Tá? O primeiro exemplo é: a menina do atendimento precisa que o time tenha
nas suas agendas os contatos dos clientes. Ou seja, o time eventualmente precisa pedir para a menina do atendimento: ah, me dá o contato de tal cliente. A menina do atendimento vai e posta ali: olha só, o time está sem contato de clientes na agenda deles. Isso é uma oportunidade. Uma oportunidade oriunda de um problema operacional. Extremamente simples. Tá? Uma segunda oportunidade. Você está dando um curso e teve um cliente que veio do interior fazer esse curso. Por que isso é uma oportunidade? Porque isso é uma coisa diferente, isso não estava previsto. Tá? Esse cara veio do interior para poder fazer o curso. Repara, isso aqui não é uma ideia. Isso aqui foi uma coisa observada, que vale a pena ser conversada. Alguém observou que os seus clientes, todo mundo que compra com você, também compra na Jefinho Modulados. Isso pode ser uma oportunidade de conexão. E o pessoal do administrativo colocou que alguns contratos estão chegando sem todas as informações e por isso o processo está travando. Está faltando informação para poder gerar os contratos de prestação de serviço. Aqui a gente tem problemas óbvios, oportunidades não tão óbvias, mas coisas extremamente rotineiras que qualquer um pode observar. Qual é o grande desafio? É ter o drive para poder observar esse tipo de coisa. Uma vez que você mapeou as oportunidades, é importante destacar que a qualquer momento alguém pode vir aqui e colocar esse post-it. Tá? Não é nesse momento que a oportunidade é discutida. Tá? Mas uma vez por semana, e isso é o que eu recomendo, pelo menos no começo, vocês vão pegar essas oportunidades e transformar em ideias. É legal que a parte de ideação seja feita em conjunto. Por quê? Porque 2, 3, 4 cabeças pensam melhor do que uma. Tá? Provavelmente uma ideia que você tenha com 3, 4 pessoas debatendo, ela vai ser melhor do que uma ideia que você tenha sozinho. E o objetivo aqui é trocar informação. No momento da ideação, qualquer um vai poder dar uma ideia e em algum momento vai se escolher o responsável por essa ideia. Então, o que eu estou dizendo? Uma vez por semana, você vai se reunir em torno desse quadro e vai tentar transformar todas as oportunidades que foram mapeadas pelo time em ideias que possam trazer resultado. Tá? Então, por exemplo, o problema do time não ter os contatos dos clientes na agenda ali, uma ideia pode ser ter um app para poder sincronizar a agenda de todo mundo. Isso pode ser uma ideia de solução. Todos os exemplos que eu estou colocando para vocês aqui são reais, de coisas que aconteceram nas empresas que a gente aplicou o fluxo de inovação. E o mais interessante é que essa ideia especificamente, a oportunidade foi mapeada por uma pessoa que não é especialista em tecnologia, ela simplesmente falou: olha só, eu estou com uma dificuldade de passar os contatos aqui para o pessoal. E a ideia que surgiu no dia da discussão foi: por que a gente não pega um app para poder sincronizar as agendas de todo mundo? Eu adiciono o contato do cliente aqui e isso já aparece no celular do time todo. Basicamente foi isso. O cliente veio do interior fazer o curso. Cara, não tem como a gente fazer uma versão itinerante desse curso? Isso é uma ideia. Não estou dizendo que esse é o caminho, não estou dizendo... Isso é simplesmente uma ideia. Nesse momento, a pessoa que colocou a oportunidade aqui, ela tem que explicar por que ela entendeu que aquilo é uma oportunidade. E geralmente ela tem uma ideia na cabeça. Geralmente ela tem. Só que a ideia dela inicia o processo de debate. Não é o final. A ideia que ela teve não é necessariamente a melhor, mas é o início da operação. Quando a pessoa explicar aqui: olha só galera, o cliente veio do interior fazer o nosso curso e eu acho que isso é uma oportunidade para a gente fazer uma versão itinerante do nosso curso. E aí as pessoas que estão debatendo naquele momento vão falar: cara, esse curso itinerante tinha que ser assim, tinha que ser assado, e se começa a fazer um brainstorm que vai convergir numa ideia chamada versão itinerante. O Jefinho Modulados, a pessoa que colocou aqui, observou o seguinte: olha só, todo cliente que compra com a gente também compra com a Jefinho Modulados. Será que a gente não pode fazer uma parceria com a Jefinho Modulados? A pessoa que observou a oportunidade não tem a obrigação de dar a primeira ideia,
ou de dar uma ideia que seja boa, enfim. Mas ela tem a obrigação de explicar por que ela entendeu que aquilo é uma oportunidade. Nesse momento em que a gente está discutindo as oportunidades, a gente está treinando o olhar de todo mundo. Porque a partir do momento que aquela pessoa que não identificou oportunidade nenhuma, ela está vendo alguns exemplos ali e fala, ah, isso é oportunidade? Pô, bacana. Em algumas rodadas, que algumas pessoas estão mais caladas e outras mais participativas, isso vai mudando com as rodadas de discussão. Porque todo mundo vai entendendo o que é uma oportunidade. E pode ser uma coisa muito direta, pode ser uma coisa não tão direta. Poxa, se todo mundo que compra com a gente também tem comprado na Jefinho modulados, será que não faz sentido a gente fazer algum tipo de parceria? Como que seria essa parceria? E se discute como é que seria essa parceria. Cara, tá faltando informação para gerar o contrato. A gente está tendo tal problema por isso. Eu sugiro a gente pedir tal informação no cadastro no site, por exemplo. Tá, como é que seria essa alteração? Isso é uma alteração de processo, simples assim. Repara, por conta de oportunidades simples, eu tenho duas versões de alteração de processo, a adesão de uma nova tecnologia, a criação de um novo produto, que é uma versão itinerante de um produto já existente, é como se fosse quase um novo sabor, mas que vai exigir uma operação diferente, uma possível estratégia de marketing ali e uma alteração de processo. Uma vez que as ideias foram colocadas, toda a ideia tem que ter um primeiro responsável, que pode ser ou não a pessoa que mapeou a oportunidade. O legal é que quem mais gostar da ideia fique responsável por ela. O cara que gosta de testar a ferramenta, deixa ele com isso, porque ele já gosta. Para ele vai ser bacana passar por isso daí. Pô, quem gosta de fazer relacionamento, pega a ideia da parceria. Tá? Nesse momento, não pode existir ideias estúpidas ou geniais antes da validação. E é muito importante se colocar isso. Você não pode misturar o momento da criação com o momento do julgamento. Se vocês forem pegar qualquer bibliografia ligada à criatividade, essas duas coisas são em momentos diferentes. Você faz um brainstorm, gera uma ideia e essa ideia ganha um responsável. Esse responsável tem por objetivo escrever, detalhar um pouco mais a ideia até a próxima semana. A ideia que parece imbecil pode ser genial e a ideia que parece genial pode ser imbecil. Cara, isso acontece muito no mercado. Vocês já viram um filme chamado Sharknado? Vocês já ouviram falar desse filme? Imagina, Sharknado é um filme que existe um ciclone, um tornado cheio de tubarões nele. Imagina o cara que deu essa ideia, falou, gente, peraí, por que não faz um filme, né? Que, porra, vem passando um tornado no mar, pega uns tubarão, vem uns tubarão, tudo gigante. Cara, essa ideia é idiota. Tá no 5º filme já. Tá no 5º filme. Talvez isso tenha sido mais um desabafo. Isso provavelmente foi mais um desabafo. Nessa fase, é importante dizer o seguinte, tudo é cocriação, galera. Quando você reúne a galera para poder discutir quais são as ideias, né, uma vírgula que uma pessoa coloca, às vezes traz muita informação para o projeto. Tá? O objetivo aqui não é disputar a autoria, é todo mundo cocriar essas primeiras ideias. Quando você dá um responsável para essa ideia, é alguém que vai assumir a responsabilidade de tentar levar essa ideia para a próxima fase, de desenhar essa ideia, de fazer as pesquisas iniciais dessa ideia. Tá? Mas um responsável vai ser o guardião daquela ideia. Esse processo de discussão em torno do quadro, o que eu sugiro é que ele seja feito uma vez por semana. Tá? E essa discussão, gente, dependendo do engajamento do time, pode levar horas. Assim, tá? Mas geralmente o que eu recomendo é estipula um tempo máximo para isso daí e quando bater o tempo, para a discussão. Não interessa se algumas oportunidades não foram discutidas. Elas vão ser discutidas no próximo encontro. Quando as coisas vão para a validação, elas começam a ganhar um pouco mais de corpo. O que é a validação? A validação é quando eu já fiz um trabalho inicial na ideia, eu já fiz alguns trabalhos óbvios na ideia, e falando assim, galera, ao que tudo indica, essa ideia parece fazer sentido. Agora só nos resta testar. Na etapa de validação, se uma ideia chega na etapa de validação, o interessante é que ela tem uma dupla para trabalhar nela.
Na fase da ideia, você só vai colocar uma pessoa para poder trabalhar. Na fase da validação, é interessante você ter no mínimo uma dupla, dependendo da ideia. Tá? O que elas vão fazer é elaborar um plano de validação que teste o conceito da ideia, não a forma final. Porque a forma final, eu só vou investir na forma final se a ideia passar da validação. Né? E da validação para frente, começa a fazer uma gestão de projeto. Porque a validação, dependendo da ideia, pode demorar um tempo mais. Pode demorar algum tempo. Explicar algumas coisas que aconteceram aqui. Olha só. A pessoa que ficou responsável pelo app para sincronizar descobriu que já existe um aplicativo que faz isso, que ele custa $1 e que ele tem 15 dias de teste. Então o plano de validação é: vamos usar esse negócio por 15 dias que a gente não vai pagar. E vamos ver se ele funciona ou se ele não funciona. Quando a gente fala da validação, a gente tem que entender o seguinte: a gente vai utilizar o trial daquele app para ver se ele resolve o nosso problema. Se a gente consegue sincronizar a agenda de todo mundo e se essa sincronização remove aquele primeiro problema que a gente tinha detectado. Simples assim. Se eu estou especificamente desse case que eu estou falando, o teste durou 15 dias. E foi um teste de uma ferramenta, basicamente. A versão itinerante, falando, gente, olha só, a gente fez uma pesquisa naquela cidade daquele aluno que veio do interior e tem uma densidadezinha pequena de uma galera parecida com ele. Qual seria o melhor teste para se poder realizar? Ao invés da gente pensar se isso é um novo produto ou não, vamos fazer uma versão de teste lá. Vamos fazer uma turma lá com uma versão de carga horária reduzida do curso, mas que a gente consiga executar naquela cidade. Esse teste é um dos testes de maior desafio, por quê? Porque você não pode investir na versão final desse negócio. Você está fazendo uma turma de teste que tem que ser vendida, que tem que ser comercializada, tá? Mas é um trabalho que você tem que pensar que você está fazendo uma única vez. Tá? Você vai fazer sempre se esse teste for bem sucedido. Né? Se as contas fecharem, se tudo fechar. Entendam, eu tenho um curso aqui que eu rodo na minha cidade, eu estou pensando em fazer uma versão itinerante, muda totalmente. Assim, né? Muda a operacionalização do curso, muda, eu vou estar num outro ambiente, eu tenho que testar tudo isso. Né? A pessoa que ficou responsável pela parceria, a primeira coisa que você tem que conversar é: deixa eu conversar lá com o dono da Jefinho Modulados para ver se ele está afim de fazer alguma coisa junto. Nesse caso, o Jefinho não estava. Isso nem vai ser validado, porque o Jefinho já falou: cara, não quero fazer nada. Essa ideia morreu. Você fala: pô, Denis, mas a ideia morreu, o que a gente pode fazer a mais? Aí você tem que fazer uma escolha. Você pode seguir para, cara, eu vou insistir que o Jefinho Modulados é uma oportunidade, mas a ideia da parceria morreu. Eu posso ir por um outro caminho. Eu posso anunciar para todo mundo que curtiu o Jefinho Modulados no Facebook, por exemplo. É um outro caminho de atingir o mesmo público. É uma outra ideia. Se vai funcionar ou não, tem que ser testado. Mas entenda, ou você descarta, ou o time descarta, ou ele volta para a oportunidade e se tem uma nova rodada de ideias. Mas aqui nem precisou ser validado porque numa pesquisa inicial o cara já não estava aberto. Tá? E na alteração de processo, se levanta, olha só, a gente tem que mudar no site, a gente tem que mudar em tal lugar e eu acho que isso aqui já resolve o problema. Beleza, faz as alterações e vamos ver se esse problema se torna a ocorrer. Simples assim. As 3 validações que eu estou falando, nenhuma das 3, aliás, a única validação que vai ter um custo é provavelmente a turma de teste. O trial, você vai investir algum tempo ali para poder configurar a ferramenta e tal e deixar ela funcionando, sem grandes coisas. E esse teste de uma semana na alteração do processo é uma alteração interna. Você não vai ter nenhum custo extra por conta disso. Provavelmente, essa turma de teste que você vai fazer lá, você vai ter algum custo de anúncio, algum custo com locação de espaço, que não está previsto na sua rotina normal. Da onde que vem o dinheiro para a validação e para os investimentos? Da sua verba de inovação, que eu falei lá antes. Se você não tiver uma verba de inovação, a parte de validação começa a ser um puta de um gargalo. Porque aí você começa a ter que aprovar verba para não importa se o negócio é pequeno ou grande, você começa a burocratizar demais
o processo de aprovação, tá? Falando nisso, a gente chega na etapa do investimento. Tudo que foi testado e deu certo, você vai mapear se você vai ou não fazer algum investimento. Isso tende a ser um gargalo natural. Por quê? Porque você geralmente não tem dinheiro para poder investir em tudo. É normal. O que você deve fazer na etapa de investimento é ter regras muito claras de o que será priorizado e qual é a verba disponível naquele momento. E geralmente a melhor priorização é por ROI. E nessa hora, o que acontece? A validação ela vai trazer os dados de mercado que você precisa para tomar a decisão. De cara, tudo vai ser implementado, mas primeiro tem que ser implementado o que dá maior retorno. Essa que é a questão. Se você só tiver verba para o que tiver maior ROI é o que vai ser implementado. O que não carecer de investimento para poder ser realizado, passa direto pela etapa de investimento. Você não precisa de investimento, passa direto. Tá? Por isso que assim, quanto menos você precisar de investimento para uma ideia, quanto mais você tentar fazer com menos, melhor, porque ele não agarra nessa fase. Tá? Gente, isso aqui sempre é um gargalo natural, você nunca tem verba infinita para poder fazer tudo. E dependendo do projeto, se a gente está falando de uma turma teste, é um budget que você vai ter para executar aquela operação, é uma verba que você vai pré-aprovar. Se eu estou falando de um aplicativo, de desenvolver um aplicativo, e eu não tenho programadores dentro de casa, isso é um serviço que vai ter que ser contratado. Aí eu posso estar falando de 40, 50, 60 mil, dependendo do que tem que ser desenvolvido. Então, assim, é natural que as coisas agarrem nesse momento, que alguns projetos agarrem nesse momento. Mas qual é o objetivo? Que os budgets maiores agarrem, mas vários menores passem. Tá? O objetivo é dar fluidez. E para você dar fluidez, você tem que ter regras muito claras nessa etapa. O aplicativo que foi testado, ele trouxe resultado, ele matou o problema. Tá? Só que a versão de teste dele acabou. Agora eu tenho que pagar a licença do aplicativo. Né? Nesse primeiro momento, nesse primeiro budget, a gente considera isso um investimento. E você pode comprar uma licença anual, mensal, não importa. Tá? Mas a gente considera esse primeiro investimento como investimento. No ano que vem, ou no próximo ciclo financeiro, isso aí vai virar ou custo ou despesa, dependendo do centro de custo que você alocar. Vai virar rotineiro. Tá? Ou seja, as novas coisas é o budget de investimento que paga. Né? Mas no ano que vem, isso entra previsto como operação normal. No próximo ciclo, isso entra no planejamento normal. A turma de teste vai carecer de um material de marketing mínimo para ser investido. Tá? De novo, se a gente for comparar os budgets, a licença é ínfima, dificilmente vai agarrar, porque são poucos dólares ali. Agora, o material de marketing dessa turma que vai ser testado já demora um pouquinho mais, já é um budget um pouco maior. Então tem que se analisar o seguinte, essa primeira turma, ela já vai dar retorno? Né? Qual é o retorno que a gente vai ter desse possível produto? Né? O interessante aqui é, o setor de investimentos, ele não está aqui para poder travar o fluxo. O setor de investimentos está aqui para trazer maior retorno sobre os investimentos que serão realizados pelo que está passando pelo fluxo. O objetivo dele é sempre passar as coisas que vão trazer maior retorno. Tá? E o que não carecer de investimento não passa por ele. Aquele teste de uma semana que foi feito no processo, não vai ter nenhum, funcionou e não vai carecer de nenhum investimento financeiro. Então, ele vai diretamente para a implantação. Quando as coisas chegam na implantação, é que aí você vai dar a forma final para elas. Quando a gente está fazendo uma alteração de processo e essa alteração de processo ela é provisória, você não precisa mudar todo o sistema de qualidade em torno disso, porque você está testando. Tá? Quando aquilo virou fixo, aí você tem que alterar em toda a documentação. Isso vale muito para quem tem ISO, para quem tem SGQTEC, qualquer sistema de qualidade. Tá? Esse custo de alteração na qualidade, ele geralmente vem na implantação e não na validação. Você só altera o que de fato se concretizou. Tá? A etapa da implantação é a etapa onde você vai dar a forma final dos projetos,
baseado no que você aprendeu na fase de validação. A ideia, ela é o começo. A fase de validação é o que vai trazer todos os pré-requisitos de mercado para você dar forma para o projeto. Na fase da implantação é onde você, além do responsável e do seu copiloto, né, da dupla que estava cuidando da fase de validação, agora é o momento de você pegar um time específico para poder trabalhar aquilo que vai ser implantado. Tá? E esse time, o ideal é que ele esteja focado na implantação daquele projeto. Tá? Se o projeto for um projeto grande, isso pode gerar gargalo. Né? Ou seja, foram feitos os investimentos na licença e o negócio foi implantado. Aquele material de marketing para a turma itinerante, isso é um novo produto, ok? Se ele é um novo produto, ele tem que ter uma comunicação, ele tem que ter todo o material de marketing, ele tem que ter a forma final de como é que isso vai ser operacionalizado dentro da empresa. Um novo produto carece de um novo time, de um time para poder trabalhar a implantação desse novo produto. Tá? Reparem, a oportunidade qualquer um pode observar. A ideia, uma pessoa fica responsável primeiro. E geralmente o ideal é que seja de maneira voluntária. Né? Pô, eu gostei muito dessa ideia, deixa que eu cuido dela. Tá? Quando essa ideia se mostra viável num estudo inicial ali, e quando eu falo estudo inicial, gente, de uma semana para outra a pessoa vai dedicar 1 ou 2 horas naquela semana para poder fazer uma pesquisa inicial, escrever a ideia. É uma coisa muito simples assim. Tá? Quando chega na validação, essa validação você vai colocar mais uma pessoa para poder ajudar aquele responsável a testar o conceito daquela ideia. A validação, ela não dura 1 semana. A validação ela pode durar 2, 3, 4 semanas, dependendo do que você está querendo testar. Tá? É normal que a validação agarre alguns projetos aqui por algumas semanas. Né? Na implantação, e aí assim, as proporções que a gente colocou no fluxo é uma indicação simples do seguinte. Tá? O ideal é que você faça poucas implantações por vez. E o que eu estou querendo dizer? Coisas que são muito simples, o Kaizen ele tende a não agarrar. Alterações processuais, coisas pequenas, elas tendem a passar de maneira tranquila. Todo novo produto ou serviço vai carecer de mais investimentos e de mais pessoas para poder ser implantado. Né? Isso é interessante que você tenha um movimento, e aí depende do tamanho da tua empresa, né? Mas é interessante que você tenha um movimento de ter poucas implantações por vez. Porque, por exemplo, se eu estou falando de um novo produto ou serviço, não é simplesmente colocar aquele novo produto ou serviço ali no negócio. A equipe toda tem que entender aquele conceito, o marketing tem que entender, as vendas têm que entender, o site tem que ser alterado. É uma série de alterações que começam a ser previstas na fase da validação, mas vão ter que ser implantadas por um time ao final. E o ideal é que esse time comece a trabalhar nesse negócio e não pare até finalizar. Por quê? Porque se ele começar vários projetos e não finalizar, o fluxo não gera valor. Por isso, o interessante é você, antes de iniciar uma nova implantação, finalizar a implantação anterior, para você garantir o retorno sobre o investimento que foi calculado na etapa anterior. Isso que eu passei aqui com vocês pode acontecer aqui, os primeiros resultados, entre 3 e 5 semanas, dependendo da complexidade da ideia final e dependendo da maturidade do time. Tá? Sempre que a gente está falando de criação, a gente lê esse quadro da esquerda para a direita. As coisas começam nas oportunidades e a missão é fazer com que elas cheguem aqui na implantação. Só que quando a gente reúne para poder discutir as coisas, o ideal é que os debates sejam feitos de trás para frente. Ou seja, começar discutindo o que está em implantação, depois o que vai ser investido, o que está em validação, para, por último, fazer o ciclo de ideias. Por quê? Porque é mais importante terminar o que foi começado do que iniciar novos
fluxos. Então, sempre que você se reúne para poder alinhar todo mundo no que está acontecendo no final do fluxo. Bateu esse martelo, todo mundo está sabendo, agora a gente vai trabalhar na criação, trazendo novas coisas para o fluxo. Tá? É normal que quando as coisas passam na implantação, o cenário mude. E uma implantação que é feita, uma melhoria que é feita em um setor, muda o cenário e pode impactar outros setores. É normal que por conta de uma coisa que chegou ao final, outras oportunidades oriundas de problemas operacionais percam a relevância, percam o sentido. Tá? Sempre que você faz uma mudança na sua empresa, o impacto ele é em ondas. Então isso pode tornar algumas coisas irrelevantes. Tá? E aí uma coisa que era um problema quando foi colocado, 2 semanas depois pode não ser mais um problema por conta do próprio andamento do fluxo. Ficou claro? A gente trabalhou muito para poder reduzir isso aqui a um fluxo que fosse muito simples de ser entendido. E por que eu estou falando simples de ser entendido? Né? De todas as teorias de criatividade, de todas as teorias de inovação, qualquer empresa consegue aplicar isso daqui sem ter um background específico de inovação. É só tendo um fluxo baseado em Kaizen, basicamente, né? Que é muito claro e muito transparente do que está acontecendo. Você dá voz para todo mundo no início, engaja todo mundo na parte criativa e as pessoas que, vamos dizer assim, as pessoas que são especiais dentro do time, você vai descobrindo elas organicamente. Porque o fluxo dá a liberdade de você fazer alguma coisa fora da sua rotina. Tá? Na primeira semana que alguém pega uma ideia, ela geralmente trabalha entre 1 e 2 horas naquela ideia na semana. De 40 horas que ela trabalha ali, vamos colocar numa média aí, ela vai dedicar 2 horas àquela ideia dentro da rotina dela. Tá? Eu já vi pessoas dedicarem 10 horas a uma ideia de maneira espontânea, usar o horário do almoço, usar depois do expediente, porque ela está gostando muito daquela ideia. Né? E isso traz uma sensação para o time de eu peguei esse negócio aqui no começo e trouxe isso até o final. Pessoas que às vezes estão alocadas numa coisa, vamos dizer assim, muito operacional, podem ter uma válvula de escape criativa. Né? E uma pessoa que está deslocado dentro da empresa pode descobrir no fluxo, o fluxo você pode utilizar para descobrir pessoas especiais. E quando eu digo pessoas especiais, gente, como eu falei, as pessoas mais criativas vão ser as que vão mais falar no início do fluxo. Né? Agora, as pessoas que a gente diz especiais, os outliers, são os executivos que pegam uma coisa do começo e trazem até o final. Esses caras, possivelmente, são os líderes da empresa, mesmo que eles não exerçam uma função de liderança. Para uma pessoa pegar um projeto ali, trabalhar sozinho no início, conseguir apresentar esse negócio, engajar mais uma pessoa para a etapa de validação, aguentar o processo de validação, que é um processo que pode ser frustrante, porque a validação está lá para trazer respostas e as respostas pode ser que o negócio não funciona. Né? Só que, gente, o mais bacana é a experiência acumulada nesse processo, você quase não precisa investir depois em capacitação, porque esse fluxo, mesmo o que morre no meio, forma o seu time e traz experiências que ele não teria no dia a dia. Então, assim, é fazendo diferente, é trazendo para a rotina algumas cerimônias muito simples que a gente consegue fazer diferente e fazer diferença dentro da empresa, né? Trazendo todo mundo para o processo. Algumas ideias, elas vão carecer de uma atenção especial na hora da ideação e na hora da validação. E geralmente são as ideias que podem originar novos produtos ou serviços. Tá? Vocês viram ali que pequenas melhorias, que coisas simples, eles passam pelo fluxo de maneira não muito burocrática. Tá? Agora, quando a gente está falando de uma nova solução, de um novo produto ou serviço, geralmente acontece um negócio assim. Ó. Uma oportunidade destacada ali, por exemplo, eu uso esse exemplo para vocês entenderem, mas assim, cara, fui no bar
e foi muito mal atendido. Isso é uma oportunidade. É importante destacar o seguinte: uma empresa, ela pode ter oportunidades, observar oportunidades dentro e fora do seu dia a dia, né? Eu posso trazer para a empresa falando, galera, eu percebi que as pessoas estão comprando tal coisa, precisam de tal coisa, e a gente podia fazer isso. Pode ser uma linha de solução que a empresa ainda não tenha, mas o fluxo de inovação permite que essas coisas sejam discutidas, né? Alguém foi num bar e foi mal atendido. Você foi em algum bar, aqui em Vitória todo mundo atende muito bem, né? Na França que lá o atendimento é ruim, né? Você foi num bar da França, pediu um Kieber, o atendimento lá foi ruim. Cara, isso é uma oportunidade, né? Isso é uma oportunidade. Uma ideia para isso pode ser, cara, por que a gente não faz um app para atendimento self-service? E eu gosto desse exemplo porque ele é o seguinte: eu chego no bar, já que o garçom não olha para minha cara mesmo, chego no bar, faço check-in e começo a pedir as coisas pelo celular. O garçom ele pode me evitar o quanto ele quiser, que agora ele só tem que pegar as coisas e trazer para a mesa, né? Isso é uma ideia, mas essa ideia ela tem que ser melhor escrita. Um quadro complementar ao fluxo de inovação que a gente fez é o quadro que a gente utiliza para destrinchar o DNA da ideia. Sempre que você tem uma ideia de um novo produto ou serviço, você tem que ter 4 informações dentro dessa ideia. Quais são os problemas ou necessidades que esse produto ou serviço vai atender? No caso, atendimento ruim é o que originou essa história. Essa ideia ela tem que ter uma solução que seja diferente das soluções atuais. E geralmente quando eu falo do atendimento ruim, as pessoas falam assim, Denis, uma solução é você treinar as pessoas, né? Eu falei, cara, beleza, mas essas pessoas possivelmente foram treinadas e ainda assim estão atendendo de maneira ruim, né? Sempre que você pensar que a solução passa por educação, eu tenho uma teoria que fala assim, cara, enquanto a gente precisar daquela placa não urine no chão, que geralmente tem nos banheiros, a gente está perdido enquanto civilização, saca? Enquanto a gente precisar daquela placa, é porque alguma coisa deu errado, assim. A ideia bacana é você trazer uma solução diferente para o processo. E um aplicativo de autoatendimento é uma ideia diferente do processo normal. Você tem que ter alguma forma de fazer dinheiro, tá? Mas o maior segredo é entender um problema que seja importante para alguém que não está sendo resolvido a contento e ter uma solução diferente o suficiente. Se você se preocupar com essas 2 partes da ideia, o restante tende a vir de maneira mais orgânica. A forma de fazer dinheiro geralmente é uma forma extremamente imbecil nos modelos de negócio, tá? Você não precisa ser inovador na forma de fazer dinheiro. Todos os negócios de base tecnológica hoje ganham dinheiro de um jeito imbecil. YouTube ganha dinheiro com anúncio, Facebook ganha dinheiro com anúncio, Silvio Santos ganha dinheiro com anúncio, a Veja ganhava dinheiro com anúncio, é tudo jeito tradicional. Se o Silvio Santos ganha dinheiro com anúncio, esse cara está fazendo isso há 70 anos, saca? E o YouTube ganha dinheiro do mesmo jeito. Ah, Denis, é um pouco diferente que tem tecnologia. Ok, mas é anúncio, ok? Ainda assim é anúncio. Então, a maior preocupação tem que ser nas 2 primeiras informações. E os seus resultados têm que ser, o ideal é que sejam 3 vezes melhor do que o resultado atual, né? Por que a gente fala isso geralmente? Ninguém troca uma solução atual por uma nova solução se essa nova solução não for percebida como muito melhor. A gente não gosta muito de mudança, na real é assim. O ser humano prefere a zona que gasta menos energia. E o que gasta menos energia é fazer a mesma coisa, ok? É manter a mesma rotina. Oi? Exato, né? A gente foge da dor bem mais do que busca, né, o prazer. Então, assim, para você comprovar resultados melhores, né, você tem que ter uma grande solução, uma solução diferente e muito mais eficaz, né? E isso vem organicamente. Se a sua solução ela é 10% melhor do que as soluções atuais, sugiro você não esquentar muito a cabeça com essa ideia, tá? Por quê? Porque ser 10% mais eficiente não é inovação, é marketing, tá? E quando vocês quiserem pensar na diferença,
A diferença entre inovação e marketing é o seguinte: o marketing tenta fazer você ser diferente numa caixinha que já existe. A inovação tenta criar uma nova caixinha e fazer com que você seja o primeiro dentro dela. Você nunca vai ser o único lá dentro por muito tempo, né? Sempre que você criar uma nova caixinha e for o primeiro lá dentro, depois de algum tempo virão os novos players, virão os concorrentes, você pode ter certeza. Mas assim, se você vai ter o trabalho de pesquisar, se você vai ter o trabalho, faz direito. Não faz para ser 10% melhor, faz para ser 300% melhor. Você tem que ser 3 vezes melhor no mínimo, tá? O que as empresas de base tecnológica fazem para conseguir prestar serviços no mundo é achar soluções que sejam no mínimo 10 vezes mais eficientes, tá? A gente coloca 3 vezes dentro de um conceito de marketing é o nível de percepção que eu tenho que ter para o cara trocar a solução atual e buscar a nova solução. Se você quiser um negócio que seja extremamente disruptivo, você tem que mirar resultados 10 vezes mais eficientes, tá? Que sejam percebidos como 10 vezes mais eficientes. Um quadro complementar que a gente usa é o quadro da ideia de negócio, tá? Que é o quadro que organiza essas 4 informações que eu estou passando para vocês. Quais são os problemas, quais são as soluções, quais são os mercados que você vai explorar e os resultados que você quer atingir. Isso daqui a gente geralmente não coloca na parede, a gente imprime um A4 mesmo e vai rabiscando a ideia, organizando as informações principais. Aquela ideia que eu coloquei para vocês, ela é organizada basicamente assim, ó. O problema original foi atendimento ruim, tá? Mas os problemas correlatos ali são: eu tenho a falta de agilidade no atendimento e eu tenho o pedido que não chega na cozinha. São todos problemas no mesmo flow, são todos problemas que estão próximos ali. E existe a dificuldade de dividir a conta, né? O infeliz pede lá alguma coisa para ele comer e bota na mesa falando assim: ó, vocês não pegaram porque não quiseram, vão todo mundo dividir no final, né? Na França acontece muito isso aí. Esses 4 problemas, são os problemas que a minha solução está querendo resolver, tá? Geralmente, quando você observa a oportunidade, você observa um problema só, né? Ou 2, mas assim, geralmente é uma coisa mais singular. Quando você vai trabalhar na ideia, você observa que tem outros problemas que também podem ser resolvidos naquela mesma solução. O que esse quadro faz é, primeiro, organizar os problemas e, quanto menos problemas, melhor. Se você colocar 10 problemas ali, provavelmente você não vai conseguir resolver tudo a contento, tá? Todas as soluções que você colocar do lado aqui à direita têm que estar relacionados aos problemas listados na coluna anterior. E repare que quando eu coloco soluções, é porque esse aplicativo ele vai ter várias funcionalidades. Eu preciso pensar individualmente nelas, nas partes da solução. Então, esse aplicativo ele tem que ter o check-in na mesa. Eu tenho que chegar e conseguir fazer o check-in na mesa. Como é que vai funcionar esse check-in? Eu penso nisso só no check-in. Resolvi o check-in? Eu tenho que ter um cardápio e poder fazer pedidos. Como é que vai ser isso? Né? É conseguindo pegar a sua solução e quebrar ela em partes que você consegue, dividindo para conquistar, pensar numa grande coisa. Tá? Comanda virtual, eu preciso saber o que eu estou pedindo, o que eu já consumi. Né? Sugestão baseada no consumo. O garçom do bar que você vai, se ele for um bom garçom, e a gente está vendo aqui que não é o caso, ele saberia o que você gosta de pedir. O aplicativo, ele vai saber o que você pede em todos os bares. Ele conhece você melhor do que qualquer garçom. Né? Então ele pode, se você chegar num bar novo, ele pode falar: cara, todo mundo que vem aqui e gosta daquele prato que você também gosta, aqui pede tal coisa. Esse aplicativo tem informação para te dar uma sugestão muito mais qualificada. Né? Oferecer a saideira. Cara, isso é padrão. Todo garçom deveria oferecer a saideira. Só que se o cara tá puto, se o cara tá cansado, se o cara não foi com a tua cara, ele não vai oferecer. Ele quer que você vá embora rápido. O aplicativo você garante que quando o cara pedir a conta, você pode falar: e aí, vamos pedir a saideira? O cara pode dar sim ou não e aumentar o ticket antes de fechar. Acompanhamento do pedido na cozinha. Eu consegui trazer uma experiência do iFood para dentro do bar. O negócio está sendo preparado, o negócio está pronto, o negócio está chegando na sua mesa. Por quê? Porque o cara pode esquecer do pedido chegar na cozinha.
Com essa confirmação eu sei que a cozinha já está preparando, né? E eu tenho uma melhor sensação. Eu consegui fazer um pedido individual, né? A pessoa está querendo tomar um Sex on the Beach e, bom, não vamos botar o Sex on the Beach na roda, né? Ela pede e isso fica numa comanda individual, né? Não entra no rachado, na divisão final da mesa, né? E a gente pode pagar de acordo com o consumo. Repara, isso daqui, menos é mais. Quanto menos partes de solução eu tiver, provavelmente mais simples vai ser o meu aplicativo e quanto mais simples ele for, maior vai ser a conversão e o engajamento. Nenhum dos aplicativos que vocês usam precisou de manual de instrução. Se precisasse, vocês não estariam utilizando provavelmente. As tecnologias hoje elas são feitas para pessoas que não necessariamente são digitalmente incluídas, né? O seu mercado, o maior mercado no Brasil, é para pessoas que não são especialistas em informática e entendem, usam 40, 50 aplicativos. Não, você tem que fazer um negócio para quem não manja, né? Quanto menos partes a sua solução tiver, mais simples ela será. E aí é um estudo de o que é essencial na solução. Essencial é tudo aquilo que está correlato aos problemas, né? E de fato agrega valor para o cliente final. Você só vai saber o que agrega valor para o cliente final na validação. Na fase da ideia, qualquer coisa que você colocar aqui, o quadro vai aceitar. Mas a diretriz aqui é o seguinte: se você colocar muitos problemas, possivelmente você vai ter que ter muitas soluções, tá? Esse negócio tem um tamanho, não é à toa. Quanto mais soluções você colocar, mais complicado vai ser. Na forma de trabalhar os mercados, a ideia é quais são as formas que eu posso fazer dinheiro com esse negócio. É você listar as possibilidades, não quer dizer que elas vão se confirmar. Eu posso vender isso para o dono do bar e cobrar um FII mensal, ponto. Eu poderia cobrar isso daqui por comissão, do tipo, toda comanda eu pego 3%, por exemplo. Pode ser já que eu estou ajudando o atendimento, eu posso cobrar como o garçom cobra, né? Já que eu sou um garçom virtual, eu posso cobrar 10% da comanda, né? O que vai funcionar, o que vai ficar, só a validação que vai dizer. Não é a sua ideia, o que você quer que vai funcionar propriamente dito, né? E aí é o seguinte, isso foi pensado para bar, mas será que isso serve para algum tipo de restaurante também? Se o fluxo for parecido, pode ser que isso funcione, tá? Isso tem que ser validado. Os resultados aqui é tudo que eu espero, não necessariamente desejo que aconteça, né? Reduzir o tempo do atendimento é uma coisa que eu quero que aconteça. Reduzir a quantidade de garçons é uma coisa que pode acontecer, mas eu não necessariamente quero que isso aconteça, tá? Mas assim, se você prevê que isso pode acontecer, você pode tomar alguma atitude para transformar o garçom num aliado, antes dele também chegar na conclusão. Porque aí, se o garçom não for com a sua cara, ele pode, na rede de garçons, fazer o seu projeto morrer antes de começar, simplesmente porque você não tratou um detrator, tá? Um detrator do projeto. Isso pode trazer economia para o restaurante, por reduzir a quantidade de garçons, e isso pode trazer um maior consumo para o cliente. Entenda, tudo que vocês verem de compra, as pessoas sempre querem reduzir a barreira de entrada para comprar. Quanto mais fácil é o processo de compra, maior é a conversão geralmente. Hoje, a maior barreira de entrada para eu consumir no bar é o garçom ouvir o que eu estou querendo fazer, ouvir o que eu estou querendo pedir, vir à mesa e pegar o pedido. A partir do momento que eu posso pedir pelo aplicativo, eu posso pedir mais, inclusive a cadência do negócio, né? Então, assim, eu posso, numa mesma hora que um grupo de pessoas fica numa mesa, ela poderia consumir R$100 ou poderia consumir 130. Se eu aumentei 30% o ticket naquela mesma hora, eu estou trazendo um lucro maior. Simplesmente porque a pessoa pode comprar mais porque ela está pedindo por aqui. Ela não tem que ficar esperando o garçom, né? E isso possivelmente poderia trazer uma maior satisfação. Sempre que você tiver uma ideia que é uma ideia que possa virar um novo produto ou serviço, é assim que você trabalha com ela, tá? E como é que você valida essa ideia? Você sempre valida com duas coisas, pesquisando e simulando. Você sempre faz pesquisas e simulações. E o que você tem que fazer? É testar esse quadro da esquerda para a direita. Primeiro, você vai ter que responder 5 perguntas básicas aqui. Esse problema é importante o suficiente para as pessoas? Do tipo, se o problema ele pode existir, mas as pessoas podem não estar incomodadas com ele.
Se as pessoas não estiverem incomodadas com ele, possivelmente elas não vão pagar por uma solução. Tá? E essa é a primeira coisa que você tem que ver. Não adianta, a sua solução pode ser linda, mas se a base dele não estiver incomodando alguém, se o problema não for percebido como problema, não adianta. Tá? Então, assim, discutir o resto é perda de tempo. Né? A segunda coisa é, a sua solução, que é diferente, ela de fato funciona? Quando a gente está falando de aplicativo, você tem que simular. Né? O objetivo aqui é, como é que eu simulo a experiência de chegar no bar, fazer check-in e começar a pedir pelo celular, sem desenvolver o aplicativo final? Qual é o produto mínimo, qual é a experiência mínima que eu tenho que trazer nesse cenário para entender que essa minha solução funciona ou não? Vai ter todas as funcionalidades na validação? Não. Porque não tem como ter, porque não é a forma final. Tá? Outra coisa, o cliente compra, o dono do bar pagaria por essa solução em algum dos modelos que eu falei, seja pagando um valor mensal fixo, seja pagando um percentual por cada comanda convertida, o cara paga por isso? Os resultados que você planejou são alcançados? Essas perguntas chaves que eu estou fazendo são perguntas que você tem que responder olhando para o seu quadro da esquerda para a direita. Mas assim, o importante de vocês entenderem é, se o problema não é importante, acabou a validação aí. Você não vai testar a solução, você não vai testar o mercado. Se o problema não foi percebido como um problema que move as pessoas, se as pessoas não colocam organicamente isso como problema, cara, a chance da sua solução vingar é baixa. Assim. Você fala, Denis, mas olha só, e é você que vai decidir se você continua ou não. Mas geralmente, quando o problema não é percebido como problema, o projeto tende a ser perda de tempo. Tá? O projeto tende a ser perda de tempo. Uma última coisa que eu geralmente coloco aqui é se você trabalha com paixão no projeto. Se esse projeto é uma nova empresa, é importante você entender se você gosta muito dessa empresa que você está fazendo. Porque, cara, você vai passar muito tempo trabalhando nela. Se você não curtir, velho, você não vai conseguir levar esse negócio até o final do fluxo. Tá? Se você está colocando isso, se você está fazendo isso dentro de uma outra empresa, o cenário é um pouco mais ameno, assim, porque você está recebendo um salário, porque é uma coisa mais tranquila de você fazer. Tá? Agora, se isso aqui é um novo negócio, esse novo negócio, a chance dele ganhar vida depende muito da sua motivação. E ao contrário do que as pessoas pensam, motivação não é uma coisa infinita. Mesmo as pessoas mais motivadas vão perdendo motivação ao longo do tempo. Se você não curtir muito esse projeto, se você não gostar do projeto, não de fato ter tesão, paixão no dia a dia do projeto, a chance desse projeto ir para frente é muito pequena. Né? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, gente, a gente costuma sintetizar numa filosofia que eu deixo de mensagem final para vocês. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui dá trabalho para caramba de fazer. Né? Não importa se você está como dono da empresa, não importa se você está como empreendedor abrindo o seu primeiro negócio, saca? Sempre que você opta por fazer diferente, você vai ter mais trabalho do que a média das pessoas. Trabalhar empregado dá trabalho e por isso, inclusive, que chama trabalho. Né? Trabalhar dá trabalho. Você vai passar 8 horas ali na empresa, você vai trabalhar pra caramba, vai ficar mais tempo lá do que com a família, dá trabalho, ok? Empreender dá um pouco mais de trabalho. Se a gente fosse colocar em horas aí, é normal que um empreendedor que tem um negócio tradicional trabalhe aí uma média entre 10 e 12 horas por dia. Tá? Quando um profissional contratado trabalha entre 8 e 10 horas se o cara for muito engajado. Se você está tentando inovar, é normal você chegar a dias de trabalho de 16 horas. Então, assim, dá trabalho. Tá? Fazer diferente dá trabalho. Mas os maiores resultados que vocês veem no mercado não é por quem fez a mesma coisa, é por quem são aqueles que fizeram alguma coisa diferente. Nesse caminho, se você vai trilhar essa jornada, o que eu digo para vocês de início é, primeiro, testa sempre, testa a cada passo. Não acha que você sabe o que você está fazendo. Se você se vê como uma pessoa que não sabe nada, além de uma postura mais humilde, você vai errar menos no caminho, porque você vai se preocupar em testar cada passo que você vai dar. Procura testar sempre. Não procura saber, procura descobrir. Não procura ser o cara mais sabido da mesa.
Procura ser o cara que faz as perguntas certas e tem disposição para correr atrás das respostas. E buscar respostas dá trabalho. Por isso que eu coloco para vocês, a segunda parte dessa filosofia é trabalho duro. Assim, não importa se o seu projeto é muito legal, se é muito simples, toda inovação dá trabalho. Entenda isso. Entenda onde você está entrando. Não existe fórmula mágica. O fluxo que eu estou colocando aqui é para organizar e tentar fazer com que essa jornada seja mais produtiva. Mas ela não vai eliminar o trabalho que tem que ser feito, né? Esse projeto, se ele fosse ser validado, você teria que conversar com mais de 100 pessoas em bares para poder entender se o problema é de fato um problema. Você teria que conversar com garçons, com gerentes, com donos de bar. Você teria que fazer um trabalho de validação que é exaustivo. Dá trabalho inovar, tá? Por conta disso, entenda o seguinte: se você encontrar alguém que no caminho que também está tentando inovar, colabora com essa pessoa, porque é um caminho que tende a ser solitário. Se você está inovando, você está fazendo algo que ninguém fez, e se ninguém fez, você não tem muito com quem conversar, tá? Se você encontrar alguém que está tentando inovar na sua área, fazendo uma coisa completamente diferente, ajuda essa pessoa como você puder ajudar. Porque essa colaboração torna você um empreendedor melhor e, eventualmente, isso volta. Se todo mundo tiver um mindset de colaboração, eventualmente isso volta. E o trabalho não fica tão duro, né? E o caminho não vai ser tão tortuoso para você ter que testar cada passo. A colaboração é o que reduz o custo tanto do trabalho quanto da inovação. Se todo mundo tiver um drive de colaborar, fica mais fácil para todo mundo, com conhecimento, com experiência, com trabalho, enfim, esse é o drive correto. Essa é a filosofia que a gente prega. Tudo que a gente está colocando na metodologia é uma forma de poder conduzir o caminho, mas assim, lembra sempre dessas 3 coisas. Testa cada passo, dá trabalho fazer essa maratona, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, você tem que poupar energia e vai demorar para poder chegar do outro lado. Encontrando novas pessoas no caminho, colabora com elas, porque possivelmente você vai ter isso de volta de algum jeito. Algumas pessoas vão poder adiantar essa jornada para você, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado aí por ter me ouvido, obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá bom? Obrigado, gente. Aqueles ali são os meus contatos. Quem quiser o material que eu coloquei, o fluxo da inovação, o quadro da ideia, entre em contato comigo que eu passo. São 2 PDFs para vocês poderem imprimir. Tranquilo, tá bom? Obrigado, gente.